Ai, que prazer te conhecer assim, ainda que não seja presencial, mas só de estar falando com você. Você sabe o quanto que a gente ressoou, né? Logo de cara. Com E a certeza, energia que eu estou recebendo aqui, percebendo aqui, faz jus ao que eu senti até agora. Então, que bom, seja bem-vinda aqui maravilha. mais pertinho. Muito grata pelo convite. Eu fiquei assim muito lisonjeada, né? Por esse convite dessa pessoa maravilhosa que é você, que eu conheci há um pouquinho, mas já parece que já faz tempo, né? Não é? Parece mesmo. Afinidades. Então, Eu vi hoje lá, eu entrei no grupo, né? Eu falei, não, eu peguei a primeira conversa que a gente teve, foi dia 9 de junho. Então faz um mês mais 20 dias. Não fazem 2 meses ainda, não faz 2 meses ainda. Mas a gente acha que essa troca, ela vai além, né, da conversa só, com né? certeza, Tá com sendo um certeza. movimento de muita gratidão para mim, sabe? Ai, que lindo. Beatriz da Poti, me conta um pouquinho de você, me conta da tua. Você mora no Rio Grande do Norte, né? Isso, eu moro no Rio Grande do Norte, atualmente em Pium, que é uma localidade, um distrito de Parnamirim, né? E que fica a 10 quilômetros de Parnamirim. Natal. 10? 10 quilômetros de Natal, que é a capital aqui do Rio Grande do Norte. Então, estou pertinho da cidade grande, que não é tão grande também, né? É uma capital do Nordeste pequena, mas tenho essa possibilidade de viver uma coisinha de interior também, com natureza Ai, próxima. que delícia, que delícia. Você, nesse sentido, sinta-se muito privilegiada e eu sei que você se sente. Sim. A gente que é aqui da selva de pedra, né? Que a gente só vê cimento, que a gente não consegue ver o céu estrelado. Hum, Menina, isso me dói, sim. sabia? Imagino que uma bruxa, né? Para uma bruxa não ver as estrelas, imagino. É, a conexão, né? Eu acredito muito que a natureza traz essa conexão, Sim, com o divino de uma forma muito mais forte, não sei, né? Lógico. Mas eu acredito aí que as bruxas do cimento têm um esforço extra, né? sim, com Porque certeza. isso aqui é de uma energia bem caótica. E me conta, você nasceu aí? Eu nasci aqui, eu sou potiguar. Meu pai, minha mãe, meus avós, meus bisavós são tudo do sertão aqui do estado, são sertanejos. E o meu pai e minha mãe se conhecem desde criança, são amigos assim. Minha avó paterna é madrinha da minha mãe, minha avó materna é madrinha do meu pai, é uma coisa assim antiga essa ligação dessas duas famílias. O meu avô era agricultor, meu avô materno, na época aí do bicudo, que teve aquela praga, ele perdeu tudo, vieram aqui para a cidade, para o litoral, e aí foi quando minha mãe e meu pai se casaram e nascemos aqui, eu e os meus irmãos, no litoral, né? Então, eu sou um pedacinho no sertão, minhas raízes do sertão, mas sou caiçara, sou da beira do mar, amo o mar, assim, apaixonada. Mulher, a natureza tá todinha em você, né? Você flui com a natureza o tempo todo. É mar, é o próprio verde, né, que eu vi lá no seu trabalho, que eu entrei lá na sua página no Instagram e Sim, vi que você faz verdadeiras imersões ali em meio à natureza. sim. E me fala como que isso apareceu para você? Como que a sua profissão, você pensou primeiro o quê? Como que é essa trajetória até você estar fazendo o que você faz hoje? Que eu vi o seu trabalho e falei, gente, que bênção chamar isso de trabalho. Tudo Ai, bem que essa é a parte romântica, né, Bia? Tudo bem que essa é a parte assim que a gente vê aqui, que a gente sabe que também, eu também como empreendedora sofro isso, tem os tombos, né, que a gente toma. aham, com certeza. Mas como é isso? Conta para mim. Eu cresci na beira do mar, em conexão com a natureza, né?
numa cidade lá mais no norte do estado. Quando os meus pais se separaram, a gente veio com a minha mãe aqui para a capital, para Natal, mas continuamos na beira do mar, só que para mim foi um choque muito grande. Mesmo Natal não sendo uma capital muito grande, foi um choque cultural. Sair de uma cidade interiorana, beira de mar ali, bem selvagem, né? Que é a região da Costa Branca, aqui no Rio Grande do Norte, e vim para a cidade grande, que tinha que pegar ônibus, eu não podia mais ir a pé para os lugares, né? E quando eu decidi, né, nessa coisa de fazer vestibular na época, né, na minha época, quando eu era vestibular, eu decidi por fazer biologia. Hoje eu entendo Que legal. que foi a intenção de me manter conectado com essa força da vida, com esse lugar que sempre foi tão nutridor para mim, desde criança, que é a natureza. Porque meu pai e minha mãe, eles gostavam muito de viajar, meu pai tinha bugre, então ele saía pela beira de mar, assim, ó. Minha mãe, ele fazia comida nos isopor e levava, a gente passava o dia na beira de mar, parando de praia em praia, bem assim, desbravando, né? Então, eu fiz biologia, como formação mesmo, mas eu nunca atuei como bióloga. Antes mesmo de terminar a biologia, eu fui tentar um mestrado lá no Rio Grande do Sul, em educação ambiental, que na época era com isso que eu estava estudando, mas era uma tentativa também de mudar, de sair daqui, tinha muitas questões familiares que eu queria romper e achava que ficando distante eu ia conseguir, enfim. Fui fazer esse mestrado em educação ambiental, não passei, aí decidi viajar. Peguei um dinheiro que eu tinha na poupança e fui aí me aventurar. Eu digo que eu fiz na época certa, eu fui rebelde mais jovem, assim. Eu sempre fui muito estudiosa, então a minha adolescência eu fui mais certinha. Então, isso era por volta dos 23 anos, eu viajei de carona pelo Brasil, vendendo artesanato. Foi quando eu conheci as ervas, assim, de perto, porque eu tive a alegria de ir em Belém do Pará, numa dessas travessias aí, e conheci o Ver-o-Peso, que é o mercado público lá de Belém do Pará. E quando eu entrei naquele mercado, eu disse, meu Deus, o que é isso? Era tantos aromas, era tantas cores, era tanta Menina, você teve uma experiência quase como a que eu tive com a Santa, como isso entra na gente, né? massa demais. E aí, Parece um chamado mesmo, né? e aí eu lembro que na época o meu pai queria que eu fizesse concurso, e eu falei, pai, não adianta, assim, eu vou fazer alguma coisa, eu não sei o que ainda, mas assim, estou indo. E nessa época eu fiquei 2 anos viajando dessa forma e conheci muitos lugares, pessoas que viviam de uma forma muito diferente, né? Mais alternativa, vamos dizer assim. E aí as pessoas começaram a me falar também sobre doulagem, parteria, né? Ah, eu acho que você iria gostar disso. E aí, de repente, eu senti o chamado, fiz um curso de doula. Na época, eu já né, tinha voltado de Belém, eu trouxe alguns óleos, algumas ervas para vender, né? E já estava sentindo esse chamado. E aí, comecei a fazer alguns cursos de aromaterapia, e fiz um curso de doula, comecei a acompanhar partos. Fiquei durante 12 anos acompanhando o parto. Durante 12 anos, o partejar foi a minha grande missão, Olha isso. mas sempre com essa coisa das alquimias muito presente, né? No cuidado com as mulheres e as terapias junto. Mas tinha um chamado muito forte com a parteria, mas era um chamado que trazia também um peso ao mesmo tempo, porque parto é muita expansão, mas é muita tensão, dualidade ali, luz e sombra, né? E aí, nesse processo desse chamado na parteria, eu passei um tempo trabalhando dentro do paradigma da humanização do parto, que era mais vinculado aos hospitais, né? Nesse combate às violências obstétricas. E aí, nesse meio do caminho, eu comecei a sentia falta de algo. Eu falei, gente, mas está faltando algo aqui nesse cuidado com essa família, com essa mulher. E aí eu tive a oportunidade de, pela primeira vez,
acompanhar um parto que foi da minha sobrinha, que hoje tem 10 anos, foi na minha casa, com uma parteira tradicional. E aí eu entendi o que era que estava faltando, era a espiritualidade. Virou uma chave para você. Virou uma chave, porque teve um momento do parto que Dona Ana, que virou... Gente, que história, Beatriz! Que história sensacional! Nana virou minha Nossa, eu médica. tinha... Menina, você transbordou, deixa eu só fazer um parênteses bem pequenininho. Você transbordou a sua história logo no nosso primeiro contato, sem eu conhecer essa história, mas você transborda ela. Você sabe assim, quando a pessoa sai pela pele a história dela, que é uma história. Porque às vezes a gente está ali, quando a gente vive a história, a gente às vezes não tem a real dimensão do tamanho dela e do quanto ela inspira, Que legal. né? Você tem essa ideia? Ai, eu não sei se eu tenho tanta noção, não. Talvez agora está começando a cair a ficha, assim, né? Fazer essas contações são legais, porque a gente vê de onde a gente estava e onde a gente chegou, né? Para dar uma Sim, parada e importante. ver também, nossa, como eu caminhei, quantas experiências legais eu tive, né? E essa foi uma experiência muito divisor de água, assim, né? A parteira era Dona Ana e ela virou uma comadre, ela acompanhou os outros partos dos meus sobrinhos, de Madalena e de Zier, também em casa. E eu lembro que teve um momento desse parto de Dandara que Dona Ana me chamou assim, minha filha, vamos aqui comigo. Dona Ana, não, minha irmã está precisando de mim, né? Eu me achando muito importante ali, precisava estar junto da mulher. Ela, não, vamos rezar. Eu, Dona Ana, mas ela está sentindo dor. Não, agora você ajuda rezando um texto comigo. Ah, meu Deus, que coisa mais linda. E foi nesse momento que eu entendi a força que se Você, movia no invisível para fazer as coisas irem acontecendo. Né, ali naquele momento do parto, que foi uma grande travessia para minha irmã, foi um parto de 23 horas, num grande curra, que ela teve um parto quando ela tinha 15 anos, uma cesariana agendada, né, ela foi mãe adolescente, então era 15 anos depois, ela teve Dandara, numa grande cura, e realmente o melhor que eu podia fazer naquele momento era rezar e deixar que ela pudesse mergulhar e fazer a travessia dela, buscando essa força interna dela, né? E aí eu comecei a trilhar, então, dentro do caminho da parteria, mas junto das parteiras tradicionais, dos saberes tradicionais, né? E aí foi quando eu conheci também as bezedeiras, as raizeiras, as herveiras, e retomei, talvez, né? Porque acho que desde lá do Ver o Peso, isso já tinha brotado em mim, né? O acesso ali a toda aquela magia de um mercado, que eu sempre fico assim bem encantada quando eu vou numa feira, num mercado. Mas eu acabei fazendo um curso de aromaterapeuta, trabalhei um tempo como aromaterapeuta, né, fazendo alquimias com os óleos essenciais. Eu acho que ali, naquele momento, conhecendo ali a sabedoria das garrafadas, né, das mesinhas, como a gente chama aqui, dos remédios tradicionais, eu retomei esse lugar de força que é tão importante para mim, de reconexão com as ervas, né? Que é assim onde eu me sinto mais eu, vamos dizer assim, junto dessas velhas. irmã, irmã, isso que eu digo, né? Que é fazer as coisas com a paixão, com a alma, né? É você se entregar para a coisa primeiro, porque você. Eu falei disso hoje mesmo, eu gravei alguma coisa falando disso, que é aquela coisa da gente dar o passo e Deus colocar o chão. E a gente entende Deus como nosso sagrado, seja o sagrado que for. E eu acredito que essa trilha tua pode inspirar muitas pessoas, sabe? O próprio fato de você falar, eu segui o chamado, Uhum. né? O que que é o seguir o chamado? De onde vem essa coisa? É da nossa própria alma? É de fora? É de dentro? Da onde que é? Não sei, eu só sei que ele existe. Ele é real, ele não acontece só comigo. Eu tô aqui em São Paulo, você tá ali pertinho de Parnamirim, tem um espaço em Parnamirim chamado Casa, Jurema com Axé.
Ah, sim, o espaço que vende as coisas da Santa Frescura, né? Olha que longe, né? Assim, fisicamente tão longe, mas da sua história, muitos pontos da sua história se tocam com a minha história também. O tipo de despertar, né? Tudo isso. Então, assim, é muito mágico tudo isso. E eu quero saber o que é que você faz no seu espaço. Como é que você hoje trabalha? Como você acolhe as pessoas? Como é seu trabalho? Tá bom. Então, só para pegar um pouquinho do fio que eu estava falando, né? Esse reencontro com as herbeiras, com as raizeiras, ele foi bem especial porque foi daí que a Poti Cuidados Naturais surgiu, né? Foi durante um curso com essas mulheres que eu já fazia as minhas alquimias que nunca parei de fazer, para o meu cuidado e para as mulheres que eu cuidava ali como aprendiz de parteira na época. E aí uma amiga minha me encomendou uma medicina e eu senti na hora ali, na força com aquela egrégora, e foi chegou tudo, assim, chegou todos os produtos, chegou assim, foi uma canalização. No outro dia eu já estava com os rótulos prontos, eu falei, nossa, que forte, que foi isso há 3 anos e meio atrás, né? Então, a Poti, ela surgiu inicialmente como a Poti Alquimias, inicialmente era uma marca somente de alquimias, porque eu trabalhava como parteira, então meio que eu dividia as coisas, né? Quando eu decidi dar um tempo ali numa conversa de travesseiro com a espiritualidade, dizendo, com 12 anos eu estou me doando, que é muita doação, eu estou fazendo a escolha de agora caminhar por outros caminhos, também de doação, mas acompanhar famílias nessa travessia celular 24 horas no on, né? Você não pode ficar off quando tem mulher. Então, quando eu decidi, aí eu tive a vontade de pegar todo o conhecimento que eu tinha de terapias, dos cursos que eu já tinha feito. Eu sou consteladora familiar, sou aromaterapeuta, sou reikiana. Tenho algumas formações dentro do cuidado do útero das mulheres, como a bênção do útero, a cura do útero. Durante a minha experiência com parteiras, com as herbeiras, aprendi, né, sobre limpeza energética, que depois, chegando em terreiro, eu vi que era exatamente o que se faz ali, com cachimbo, com bateção de folha, banho de erva. Então, aprendi muita coisa também com elas. Então, eu quis trazer essa parte de cuidado, não somente através dos produtos, mas também através dos serviços terapêuticos, né? E aí foi quando eu mudei o formato de Poti Alquimias para Poti Cuidados Naturais. Hoje a Poti Cuidados Naturais, ela oferta produtos naturais fitocosméticos e remédios tradicionais e serviços terapêuticos, atendimentos individuais e vivências imersivas na natureza, com a intenção de desacelerar, de voltar para o corpo, de contemplar e de se conectar com as coisas que são essenciais. Às vezes é respiração, é pé no chão, né? Utilizando muito as ervas como caminhos de autocuidado, né? Então, começo desse ano, ali, eu acho que fevereiro, fim de fevereiro, eu tive a alegria de poder abrir a Casa Poti, que fica também aqui em Pium, numa rua bem tradicional aqui do Pium, né? Eu gosto de estar dentro da comunidade, eu gosto de estar perto das pessoas, para mim faz muito sentido isso. Então, a Casa Poti hoje recebe as pessoas para esses atendimentos individuais. Hoje eu atendo com constelação familiar, atendo com, eu digo que é um caldeirão, assim, né? Acaba que antes eu oferecia muito as técnicas, né? As terapias, as ferramentas. Hoje eu prefiro que as pessoas venham, que eu converse, que eu sinta o campo dela, e veja, ok, o que é que eu tenho para te oferecer, né? Porque muitas vezes, acho que você até comentou lá no grupo, assim, às vezes as pessoas estão precisando ser ouvidas, né? Elas É verdade. precisando, às vezes, de algo tão Sim. simples assim, e não necessariamente uma técnica elaborada, né? Às vezes ela só quer que a gente ouça as dores dela, ajude a diminuir um pouco naquele dia, que amanhã é outro dia, né?
e o processo de transformação também ele é processual, né? Não vai ser uma sessão, enfim, nenhum cuidado numa dimensão, né? Num nível, tem todo esse cuidado integrado. E aqui também na Casa Poti eu realizo pequenos grupos, né? De tanto vivências com mulheres, né? Eu gosto de um tempo, fui bem focada nesse trabalho com o feminino. Ainda me chega muita demanda, porque eu trabalhei muito, né? Esse lugar, inclusive como consteladora, né? Do cuidado das nossas memórias uterinas, da nossa relação com a nossa mãe, desse lugar aí dessas dores. Então, acaba me chegando também mulheres tentantes, né? Que querem engravidar, mulheres às vezes que estão grávidas e querem um cuidado durante. Então, eu não me distanciei, né, das buchudas, porque elas são grandes presentes para Buchudas, as fora. buchudas. Aqui na Casa Legal. Pati também é o ateliê de produção, né, das nossas alquimias, os atendimentos individuais e pequenos grupos. Os grupos maiores, geralmente eu vou para algum lugar, né, tem a imersão moçanga, que acontece a cada solstício e equinócio, lá na Gamboa de Jaguaribe, que fica às margens do rio Potengi, que é o principal rio daqui do nosso estado, que nasce lá no sertão e deságua no mar aqui na capital, em Natal. É um lugar, um sítio histórico de preservação cultural e ambiental, com foco na preservação da tradição indígena. Tem ocas lindíssimas, então a gente faz um cuidado lá com as ervas, com banho de erva, com defumação, com esteira de ervas. É um trabalho bem específico de limpeza e Ou abertura de caminho. seja, não tem como a pessoa sair desse lugar a mesma pessoa. Não Não, tem como sair. Então, eu posso dizer que você realmente é uma alquimista, né? Porque você transforma o campo todinho da pessoa. é, Você joga uma luz ali no campo da pessoa, que a pessoa. Como é? Eu vou te fazer uma pergunta assim, bem do sentir mesmo. Como é quando você termina um atendimento ou uma vivência, um acolhimento? Como é quando você termina e você olha para o que você fez e fala: o que que você fala? O que que você pensa a hora que você olha aquele momento exato que você olha para a transformação feita na sua frente? ai, o sentimento é de gratidão profunda, né? Sempre assim, que você perguntou o que você fala, né? Eu me lembrei que nesses momentos eu me dá muito vontade de falar sobre amor, o quanto a gente é amada, sabe? Pela espiritualidade, pela natureza, o quanto está disponível em abundância, sabe? Quando eu me deito na sombra de uma árvore, quando eu tomo um banho de Pura rio, riqueza, pura riqueza. é muito amor disponível, é muita abundância, sabe? Mesmo que haja muitos desafios, porque a gente vive na 3D, né? Tem todos esses percalços de burilamentos internos, né? Se a gente tiver, eu tenho feito esse exercício assim na minha vida diariamente, de ver a beleza no cotidiano, nas pequenas coisas, porque é muita abundância e é muito amor disponível. Então, eu me sinto muito amada, sabe? Quando as pessoas Muito chegam, bom. né, querendo esse cuidado, porque é uma troca, né? Da mesma forma que eu dou, eu também recebo muito, eu aprendo muito. Eu me sinto muito cuidada e amada pela natureza e pela espiritualidade. Então, assim, é uma gratidão sempre profunda, porque eu me sinto fazendo exatamente o que eu vim fazer. É, você se sente ferramenta, né? Isso. A gente se sente assim, ferramenta de algo muito maior. A gente se sente grata por poder ser ferramenta, porque naquele momento é quando a gente mais aprende, né, Bia? Sim, total, total. Aprendi demais. Muito bom, muito bom. Nossa, eu tô bem impressionada, assim. Eu sabia que você fazia um trabalho de verdade, eu sentia isso já. Mas eu tô muito impressionada com o tamanho da tua verdade, sabe? Com o tamanho da tua entrega. E em muitas coisas do que você faz, eu tô ali ressoando em
alguns lugares. E com essa conversa, assim, só aumentou a minha vontade, e eu verbalizo isso porque eu sei que o universo me ouve, de um dia ter, assim, o privilégio de participar de uma imersão dessa, de uma beira de rio desse, sabe? É engraçado porque eu me sinto extremamente conectada com a natureza, mas ela está muito mais em mim como memória, porque ela não está fazendo parte do meu cotidiano, mas eu me sinto preenchida vendo mulheres que estão ali, vibrando ali, e de certa forma eu me sinto em contato com essas mulheres e vibro também, Uhum. sabe? E você é uma curadora pela palavra, pela intenção, e eu só posso, assim, vibrar muito sucesso para você. Eu só posso colocar a mim e a minha marca, a minha visibilidade, que não é também, eu acho que tudo é, sei lá, tudo é construção, tudo tá ali, né? As coisas não são assim, elas estão assim, mas hoje, dentro do que eu tenho de ferramenta, do que eu tenho de privilégio, que não chega nem aos pés do seu privilégio de estar aí no meio da natureza, Uhum. eu coloco assim, totalmente estendido para você, no que você me no que você puder me falar, assim, se você chegar para mim e falar assim: "Thaís, divulga aqui essa vivência lá no seu Insta", eu vou divulgar, eu estou à sua disposição, porque eu me sinto retribuindo também a você pela tua presença dentro da nossa comunidade, né. Uhum. Você é uma pessoa que está buscando caminhos também, e quem está buscando caminho, não importa em que nível, a troca é muito bem-vinda, então eu tenho certeza que você também aprende lá como eu aprendo. Quanto Uhum. mais a gente acha que sabe, menos a gente sabe, né. Uhum. Então, mas o fato de você estar ali abrilhanta, sabe, movimenta a conversa, movimenta as energias, movimenta a atenção, de repente, de uma mulher que se sente um pouco como eu, um pouco como você, e ela pode escolher ou ela acaba enxergando um caminho para a vida dela através de um diálogo nosso aqui. Uhum. E esse ressoar, eu só posso ser grata. Eu conversando aqui com você, eu tenho certeza que um dia a gente vai ter a oportunidade desse encontro, Uhum. porque eu espero sim, espero ter esse privilégio, mas acima de tudo, eu espero que, de alguma forma, sabe, esse começo, essa conversa que a gente está tendo aqui, porque é um pequeno projeto meu, né, eu ir agora mais, assim, para o YouTube, para poder conversar mais de perto, porque aquela loucura do Instagram estava me surtando, então eu estou fazendo esse movimento, é um projeto novo, é como se eu estivesse começando uma empresa nova, mas de certa maneira, hoje você também veio trazer caminho para mim, porque você é uma mulher que cura mulheres. Uhum. E aí a gente imagina a potência que se torna, porque eu acredito muito também, viu, Bia, que a gente cura se curando o tempo todo. Então você imagina a potência que é quando você conhece algumas curas, eu conheço outras, as outras pessoas vão conhecendo outras, e a gente vai expandindo isso. A gente nasceu ali no virtual, mas Uhum. o que acontece na vida da gente é muito real. Uhum. E para mim é muito interessante essa coisa da gente falar de energia, sentir energias, porque eu sinto o seu campo, eu tenho certeza que você sente o meu, e a gente nessa distância, mas ao mesmo tempo perto, e eu sinto isso com uma certa dificuldade de movimentar isso, porque eu não sei qual a sua idade, eu não vou arriscar e não vou cair nessa indelicadeza de perguntar, mas eu acredito que você, assim como eu, nasceu, não tinha tanta tecnologia, Uhum. né? Não era como é. Hoje as crianças nascem com a cara no celular. Uhum. A gente viu isso acontecendo. Uhum. Então é como se eles soubessem mais que nós desse digital, e a gente vai achando que eles sabem mais do que nós em tudo. Mas a gente aprendeu alguma coisa nessa caminhada da vida. E de Uhum. certa maneira isso vai ficando registrado, né? A gente não sabe onde vai chegar a nossa conversa aqui,
Mas se ela chegar em uma mulher que usar uma palavra sua ou minha para despertar, é mais pertinho que a gente está do nosso propósito, né, Beatriz? Eu te agradeço muito, amada, muito pelo convite. Eu falo assim, toda desenvolta, mas existe também uma dificuldade, né? À toa que eu tatuei essa borboleta azul aqui para abrir esse chakra, porque sei e sinto que tenho muito a compartilhar, né? Mas muitas vezes fico ali mais querendo o conforto dos bastidores, então te agradeço esse convite, de ter sido, assim, com muita honra convidada para essa partilha, para essa troca. Eu acredito muito. Eu não sou uma mulher de performance, assim, eu não vim para isso assim, aqui, sabe? Eu gosto do que é real, do que é verdadeiro, eu gosto de falar sobre o que eu sinto, o que eu vivo. E assim como você também, o Instagram às vezes me cansa de ter que, né, performar coisas por lá, às vezes eu vou, faço, aí depois eu canso. Então, assim, quando você me chamou ontem, eu já me vi assim, né? Ai, não, mas só depois do dia 10, daqui a pouco, como assim, criatura? Como assim esse Sabe, Bia? papo? Sabe, sabe o que que aconteceu? Eu tenho um lema, assim, parece que é uma crença minha muito forte, que eu não consigo me desprender dela, porque ela fica martelando na minha orelha, que é assim: passe adiante, passe adiante. Fica assim, passe adiante. E o que que aconteceu? Quando eu tomei o susto que você tomou, de uma pessoa me convidar para aparecer num lugar que eu não tenho domínio daquilo, porque querendo ou não, não é meu pedaço, eu não sei, não tenho, né? Eu fui tipo arrancada da minha zona de conforto, pedindo, né, para a espiritualidade, poxa, façam alguma coisa por mim aqui. E aí veio esse convite e eu fui jogada lá. E foi muito bom para mim, foi muito transformador, porque você tem essa desenvoltura e você fala muito bem, você flui com naturalidade, e eu, ao contrário de você, eu tenho uma dificuldade muito grande de falar dos meus caminhos, sabe? Acho que meu olhar está tão ali para fora que eu tenho dificuldade de verbalizar os meus caminhos. Então eu falei, pô, eu tenho que começar a aprender a fazer isso. E isso me empurrou a começar a gravar os vídeos no YouTube. De forma desajeitada ainda tá, mas uma hora vai engrenar, porque quanto mais a gente faz, melhor a gente faz, né? Sim, É a primeira vez que eu converso com alguém gravando para postar no YouTube. Eu ainda brinquei com você, né? Eu falei, pode ser depois do dia 10, mas aí você não vai ser a primeira, você que sabe. E eu fiquei muito feliz de você aceitar, por você ser a primeira, porque eu me sinto à vontade com você, então. Porque é lógico que eu tô nervosa aqui também, né? E foi muito engraçado, porque você vai ver, vai começar às 8 da noite. Espero que você pelo menos ouça aí o podcast. Eu tô muito nervosa lá, tô tremendo. Não falei nada com nada. Mas antes de começar, eu troquei poucas palavras com quem estava me recebendo ali, que é o pai Anderson. E ele falou assim para mim, eu também tô nervoso. Eu falei, ah, tá bom, vai, tá falando isso na minha cabeça, né? Tá falando isso só porque para me deixar à vontade. Não, a gente fica mesmo, porque você tá vindo com uma história, que é a história da sua vida, que é o seu tesouro. E uhum, eu tô tendo poucos minutos aqui, que a gente já está quase no horário, eu estou tendo poucos minutos para tentar pescar aquilo que de repente pode ressoar para mim e para outras pessoas. Então, dá atenção de você, de sim, repente, falhar com o sagrado da pessoa. A gente uhum, também está falando da nossa espiritualidade aqui, né? sim, Então, assim, eu espero que, assim, o intuito desse vídeo é que as meninas te conheçam um pouquinho mais, uhum, sabe? uhum, Mas onde vai chegar isso, não sei. Eu espero de verdade que chegue onde tem que chegar. E que principalmente as pessoas aí mais perto de você, uhum, como eu te falei, né? O meu contato mais perto de você é um lugar chamado Jurema com Axé, de um comprador, né? De um revendedor, e ele é mestre da Jurema, ele tem uma energia maravilhosa, ele tem esse cantar gostoso, né? Que vocês têm no falar.
o cantar gostoso. Você fala assim, né? A gente está no meio aqui, a gente é uma misturona. Eu nasci no sul, tenho o cantadinho gostoso do sul. E Uhum. tem o cantadinho gostoso do norte. Quem Uhum. está no sul fica essa mistura esquisita, então a gente fica olhando e já é mais gostoso ainda ouvir alguém falar, né? Com esse cantadinho. E eu tenho uma simpatia muito grande por esse lojista, né? Por esse mestre, porque a fé dele é muito cristalina, Uhum. né? Eu tenho a impressão e por conta disso, eu tenho a impressão que o lugar onde vocês vivem vive uma fé mais cristalina, porque vive relações humanas mais verdadeiras, Uhum. sabe? Não estou falando também que as mil maravilhas não é isso, Uhum. mas aqui a gente está tão fechado dentro das paredes que Sim, as relações humanas a gente precisa fazer um esforço maior para que elas aconteçam. sim. Então, eu acho que a gente conversar aqui pela primeira vez, ter essa troca, contar um pouquinho da gente, talvez semeie um pouquinho mais desse amor que o mundo está precisando no mundo, sabe, Beatriz? Certo. E Uhum. eu de verdade desejo que você tenha infinitas possibilidades de trazer esse amor que você carrega aí dentro de você para o mundo, nos seus atendimentos, nos seus produtos. Você tem loja online, não tem? Tenho sim, tenho. Qual que é? O site é somospoti.com. Somos Poti com Y.com. Isso, ponto .com. Exato. E eu tenho certeza que quem comprar os seus produtos lá vai receber um pouquinho do que eu chamo aqui de axé. Eu não sei do que você chama aí, A mas o também. axé é o amor que você manda para alguém, né? Sim, com O amor certeza. é a energia positiva extrema que você manda para alguém, a bênção que você manda é o axé também. Isso, e é uma Muito obrigada. de trazer a natureza mais perto da gente, né? Esses produtos, essas magias, assim como da Santa Frescura, de se aproximar, né? Você falou da coisa de que eu tenho um acesso mais fluido à natureza e você já se conecta dentro, né? Mas é isso, a natureza é dentro da gente, né? A gente acabou tendo essa separação e por isso que infelizmente, enquanto humanidade, estamos fazendo o que estamos, né, com os recursos naturais e com a Mãe Terra. Mas eu verdadeiramente acredito que a restauração, ela é interna. Ela começa dentro da gente, a restauração planetária, a restauração dos recursos naturais, a regeneração é dentro, né? Então, que a gente possa trazer, pelos caminhos que forem, essa natureza para Olha dentro que cada vez mais. Olha que potente, né? Olha que potente você falar que a regeneração começa internamente e transborda, porque é uma realidade muito forte, e que as pessoas possam realmente se colocar a consciência nessa regeneração, né? A gente pode ser impotente para fazer para fora tudo de uma vez como a gente quer, mas se a gente fizer dentro, o Sim, fora ele vem natural, não isso, é isso? exatamente. Maravilhosa. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem filhos, sobrinhos? Eu tenho sobrinhos, eu não tenho filhos. Sobrinhos. Você tem sobrinhas? Eu tenho sobrinhas, tenho 3 sobrinhas e um sobrinho. Digamos que a filha da sua sobrinha mais nova tá Hum. por aí nas tecnologias, que vão ser muito diferentes da que a gente conhece hoje. Digamos que tudo vá bem aqui, e um dia ela encontra esse vídeo de uma antepassada dela. Olha Maravilha. aqui, ó. É, Fale em uma frase aquilo que você gostaria que ela soubesse para a vida dela. Em uma frase, foque no essencial, a passagem aqui é rápida. Cuide de você, se conheça, se dê amor e oferte amor ao outro. Perfeito. Me emocionei. É isso que eu queria, ó, fiquei toda emocionada. Sim, Bia, obrigada. Que graças. nossa Mãe Terra sempre te abençoe, que os deuses, as deusas, os orixás, os anjos, arcanjos, que os mestres desse planeta, todos eles possam iluminar os seus caminhos, todos eles possam vibrar os seus caminhos com sabedoria, com expansão, com essa verdade fluindo
através de você, que você seja caminho para outras pessoas com muita, muita inspiração e fé. E assim seja, e já é, está feito, está feito, está feito. Ai, meu Deus, toda arrepiada. Ui, Eu tô toda quente aqui. gratidão. Obrigada, Bia. Espero que seja o primeiro de muitos papos. Sim, também espero, adorei. Eu também, um beijo.